Olá pessoal, estejam todos vocês na verdadeira paz de Arro e embaixo da proteção do nosso Salvador Yahushua. Para quem não me conhece, o meu nome é Idalécio, mas sou conhecido como Alessio Santos aí devido ao meu trabalho, devido às assinaturas, os meus projetos e esse nome aí que a gente tem, né? Aí o meu, vamos dizer que seja o meu apelido, Alessio Santos. Então hoje, pessoal, nós vamos falar aqui uns trechos da Bíblia aqui, um momentinho, só deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera, aqui, nesse celular. Vamos falar hoje, citar aqui ler aqui uns textos da Bíblia e não querendo ir contra a fé das pessoas, contra a religião das pessoas, mas uma coisa nós fazemos sempre aqui. Eu bato sempre contra esse sistema religioso que está, e por mais que a gente não queira, a gente começa a ler a Bíblia e começa a achar na Bíblia coisas que vão ao contrário do que diz o sistema. Então não tem como nós fazer essa junção, essa comunhão. Na verdade não há como ter comunhão do sistema religioso com o que diz as Escrituras. Hoje nós vamos ler aqui um trecho de Mateus capítulo 17, eu estou aqui com a Bíblia Católica, uma Bíblia do ano de 1951, é uma Bíblia Católica já bem surrada, né? A capa dela está até descolada aqui, é bem antiga, eu gosto dessas Bíblias antigas. A Bíblia Católica e a Evangélica, a única diferença dessas Bíblias é que a Bíblia Católica tem livros a mais. Inclusive livros assim lindíssimos, livros muito bons que seria bom que todos conhecessem. Então nós vamos ler aqui esse capítulo 17, no versículo 14, sobre um menino epilético, tá bom? Então vamos lá. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus. Eu vou ler Jesus, como está aqui na Bíblia, tá, pessoal? Embora sabemos que o nome dele é Yahushua, mas eu vou ler como está aqui na Bíblia, né? Prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque ele é lunático, sofre muito, ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Os discípulos de Yahushua não puderam curar aquele menino. Até tentaram, mas não conseguiram. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo aqui o menino. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. Bem, pessoal, aqui o próprio Yahushua, qual é aqui por que Yahushua está aqui dando fazendo aqui essa exortação aos discípulos, chamando a atenção dos discípulos? Porque a vontade de Yahushua aqui era que eles se tornassem o quê? Independentes. Ele diz aqui: até quando eu estarei convosco? Né? Até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão me chamar para resolver problemas que vocês mesmos podem resolver? Então havia ali uma preocupação muito grande de Yahushua, cujo nome conhecemos como Jesus no sistema,
mas hoje eu sei que o nome verdadeiro de Jesus é Yahushua. Então a preocupação dele era que aqueles discípulos se tornassem independentes de Jesus. Eles podiam expulsar demônio. Então, o que ele disse? Raça de pouca fé, até quando estarei eu do lado de vocês? Até quando vocês vão precisar de mim para poder expulsar um demônio, para poder levantar um paralítico, curar um cego? Até quando eu vou estar junto de vocês? Ele deu ali uma exortada legal nos seus discípulos, porque eles não conseguiam expulsar esse demônio e vieram correndo, né, buscar o socorro ali com o Yahushua. E ele disse, até quando eu estarei convosco? Será, é como se ele estivesse dizendo, será que vocês nunca vão ter coragem, serem independentes, quando que vocês vão adquirir capacidade para continuar o caminho de vocês? Porque eu estou aqui de passagem, uma breve passagem. Ele sempre estava falando com os discípulos, olha, é necessário que eu morra e ressuscite ao terceiro dia, e isso vai acontecer, né? Então eu vou estar com vocês um curto espaço de tempo. E a preocupação de Yahushua era fazer com que aqueles discípulos caminhassem com as próprias pernas. E é o que acontece hoje, pessoal, no sistema religioso. As pessoas são escravizadas pelo sistema porque elas não conseguem caminhar sozinhas. Elas não conseguem caminhar sozinhas. Elas acham que para elas ser atendidas por Yahweh, elas têm que ter um pastor, tem que ter um padre, tem que ter um pai de santo, tem que ter um rabino, sempre orientando, tem que estar nos templos, frequentando o templo, para poder buscar a Deus nos templos, buscar a Yahweh nos templos. E a própria Bíblia diz que o próprio Deus, eu vou falar aqui Deus, porque eu estou falando aqui com diversas pessoas, tanto pessoas que já estão em Yahushua, mas também pessoas que estão no sistema evangélico conhecendo apenas o nome de Deus como Deus e Jesus. Não conheceram Yahushua ainda. Ainda não sabem que o nome de Deus é Yahweh. Então eu vou citar aqui o nome Deus e Jesus, como está na Bíblia. Então a preocupação de Yahushua, Jesus, era que aqueles discípulos conseguissem andar com as próprias pernas, coisas que ele não via acontecer. E hoje as pessoas são dependentes de um sistema que escraviza, que doutrina ao extremo, que coloca em uma multidão, um fardo tão pesado, uma multidão de pecado, que nem eles mesmos conseguem carregar. Eu sei, eu falo do que eu vivi isso, eu vivi esse estilo de vida no sistema religioso. Eu vivi isso por muito tempo, numa denominação que você, como todas elas são, você não pode questionar o seu líder. Porque se você questionar o seu líder, você está endemoniado, você está perturbado, você está pecando, deve estar cometendo algum pecado, porque você sempre vai estar possesso de alguma coisa ruim, de algum demônio, algum espírito maligno, se você contestar, fazer muitas perguntas. Basta você fazer muitas perguntas que provavelmente o teu líder não vai saber responder, e ele vai começar a levar para o lado da perturbação, que você está perturbado, que você não tem fé, porque é isso que acontece no sistema religioso. Já aconteceu, pessoal, de no sistema religioso, coisas assim absurdas, coisas que não tem como você, hoje que nós estamos fora do sistema, pelo menos para mim, e acredito que é para as pessoas também que estão fora desse sistema, que é, na verdade, um cativeiro, é um sistema que escraviza, que doutrina,
e que não te dá certeza de nada, que não responde às suas perguntas, não responde os seus questionamentos. Já teve casos eu fazia parte aí de uma vamos dizer assim, igreja, que na verdade não é igreja, nunca foi nem será igreja, mas eu fazia parte de uma, vamos dizer, uma seita religiosa, que as coisas mais absurdas aconteciam. Cheguei ao ponto, só para vocês terem ideia, eu cheguei ao ponto de ir no templo, não preocupado em buscar a Deus, em encontrar Jesus ali, encontrar lá o Deus que eu estava indo buscar. Mas cheguei ao ponto de ir para esse templo com um pensamento e uma vontade no coração de me manifestar com demônio. De me manifestar com demônio, com espíritos malignos. Mas por quê? Porque a minha mente estava cauterizada pelos meus líderes, vamos dizer assim. Porque lá dentro, a conversa que esses que se dizem pastores, o que eles fazem? Então, se você pensar, não, eu não tenho demônio, porque nunca me manifestou, já participei aí de cultos de oração forte, e isso nunca aconteceu, então você diz, eu não tenho demônio. Mas só que é impossível, você não pode pensar assim. Por quê? Porque lá o pastor coloca na sua mente, na sua cabeça, de que o pior demônio é aquele que não se manifesta. Então eu ia com a mente perturbada, poxa vida, eu preciso manifestar, porque se não está manifestando, aí nesses cultos, nessas reuniões aí de sexta-feira, é porque esse demônio que está em mim deve ser aqueles que são considerados piores, porque não manifesta. Então veja a que ponto esse sistema religioso leva a tua mente, leva você a pensar. Aquela coisa de você dar o dízimo antecipado. Por exemplo, esse mês eu quero ganhar R$2.000. Vamos citar aqui um exemplo. Esse mês eu quero que o meu salário seja de R$2.000. Então haverá uma campanha ali na igreja de que você vai dar o seu dízimo antecipado de R$2.000, porque assim você está garantindo que Deus vai ser obrigado a te servir, porque você está dizimando. Então você dizimando, Deus é obrigado a te servir. Deus está trabalhando para você. Ele é teu funcionário. Então, uma vez que você está certinho, você está correto, não tem por que Deus recusar de fazer a tua vontade. Olha que absurdo que chega nesse sistema religioso, o qual Yahweh não está lá dentro. Tem mais uma coisa, também que é um absurdo, que muitas vezes eles dizem que nós precisamos renovar o nosso batismo, porque, você se batizou, mas você batizou em tal denominação, porque lá eles dizem eu te batismo em nome de Jesus, mas aqui nós somos diferentes, nós tiramos esse eu, nós falamos, não, em nome de Jesus eu te batizo. Então você precisa batizar de novo para que nós possamos considerar você aqui dentro da Irmandade, para que você seja do nosso meio. Caso contrário, você está excluído. E em outras igrejas, você precisa renovar o seu batismo, porque você está fraco na fé. É bom ter uma renovação batismal, que assim você se renova. Então, são coisas absurdas. Quando nós lemos aqui que a preocupação de Yahushua era que aqueles discípulos que eram fracos, eram homens, alguns até rudes, que eles ganhassem a liberdade, tivessem liberdade de expulsar demônios, de curar leprosos, de levantar pessoas paralíticas. Essa era a preocupação de Jesus. Jesus, Yahushua, ele não tinha aquela preocupação de ter, eu tenho meus seguidores, meus discípulos fazem aquilo que eu determinar. Não, não era isso. Aqui está dizendo, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês precisarão de mim para expulsar um demônio do corpo de uma pessoa? Até quando? Homens de pequena fé, homens fracos na fé, miseráveis na fé, até quando eu terei que estar junto de vocês? Eu não vou estar aqui por muito tempo. Vocês têm que aprender a caminhar sozinho,
a andar com as suas próprias pernas. Essa era a preocupação de Yahushua. Então, pessoal, é mais um vídeo aí curto, eu não quero avançar muito para não ficar uma coisa muito longa. Mas, enfim, essa leitura foi para falar um pouco desse tema aí, né, que o que era a verdadeira vontade de Jesus para com aqueles seus discípulos e o que é hoje o sistema religioso. Enquanto Yahushua queria que eles tivessem a liberdade de orar, de expulsar demônios, de libertar pessoas, hoje o sistema faz ao contrário. Eles querem que você se batize, se preciso for se batize de novo, mas na denominação em que você está, que você tenha ali a sua carteirinha em dias, sendo ali ofertante, dizimista, participante de todas as suas reuniões, de todas as suas correntes de oração, de todos os seus propósitos, né? Como se isso fosse necessário. Então, povo de Deus, povo de Yahweh, nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos buscar o nosso Yahweh, o nosso Deus, em oração, em qualquer lugar que estivermos. Estejamos nós, de que maneira que estejamos, não importa. Nós precisamos aprender a caminhar sozinho, a não depender de líderes, porque nós não somos, em nenhum momento. E Yahushua disse, olha, vocês têm que ter uma denominação para vocês frequentarem, aí sempre os cultos, né, vocês irem nas reuniões, vocês se reunirem para se fortalecerem na fé. Não, negativo. O reino de Deus está ativo, 24 horas por dia. O Espírito de Yahweh está dentro de cada um de nós. E nós não precisamos de líder, nós não precisamos de pastores para nos guiar, porque nós temos um só pastor, um só, que está em João 10, que é aquele que livra as suas ovelhas quando aparece o lobo. O que passar disso não é verdadeiro. Não é verdadeiro, pessoal. Então nós precisamos aprendermos a exercer a nossa fé e a confiar em Yahweh, porque ele é infalível. É Yahweh, Jesus, que nós aprendemos como Jesus, Yahushua, cujo nome é Yahushua, ele é infalível. Nós não precisamos de terceirizar a nossa fé, nós não precisamos de ir em qualquer lugar, onde quer que seja, buscar a presença de Deus, porque nós podemos ser a própria presença de Deus, ter a presença de Deus dentro de cada um de nós. O vídeo hoje foi para falar desse assunto, desse versículo bíblico, por sinal muito... um versículo curto, mas muito verdadeiro. E a palavra de Deus, pessoal, a palavra de Yahweh, isso aí, é uma espada de 2 gumes, que não tem como você, ou você segue a Bíblia, ou você segue o sistema. E você seguir o sistema, você sempre vai estar com a Bíblia paralelo, porque o sistema precisa da Bíblia. Mas para o sistema, não é importante que você conheça a Bíblia, que você analise, que você realmente venha a entender das Escrituras. Não é interessante. Você não precisa de líder. Você só precisa do Espírito verdadeiro de Yahweh dentro de você. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aí o teu joinha, se inscreva no canal. Esse canal precisa estar aí com 10 inscritos, graças a Yahweh. Tá bom demais, mas precisa crescer. Precisamos levar essa verdade. Aqui não é crescer, que eu digo, não é crescer o canal, não é ser monetizado, não é nada disso, pessoal. Eu não preciso disso. Eu tenho o meu trabalho que, graças a Yahweh, ele me deu, desde pequeno, deu o dom para mim trabalhar, para mim ganhar o meu pão de cada dia. Então não preciso de dinheiro, que gere alguma renda esse canal aqui. Se amanhã depois gerar, beleza, legal, glória. Mas, se não, o importante é nós levarmos a verdade para as pessoas. As pessoas precisam ser libertas desse sistema que só tem opressão e incerteza. Não dá certeza da tua salvação. A minha intenção, a intenção nossa, a intenção desse canal é levar a verdade cada dia mais.
e cada vez mais fazer discípulos, não para ser nossos seguidores, mas para ser seguidores da verdade. E a verdade está em Yahushua. Obrigado e que estejam todos na paz de Yahushua e sob a proteção de Yahweh, que é o nosso Criador.